capítulo 13. Nós vamos estudar a partir do verso 18 nessa noite. Muitos aqui sabem que eu praticamente cresci nesse bairro. E por conta disso, muitas vezes, quando eu estou no supermercado ou na padaria, na farmácia, eu vejo alguns rostos conhecidos. E quando isso acontece, é interessante. Normalmente a gente se cumprimenta, troca algumas palavras, enfim. Mas todos aqui vão concordar que isso não só acontece comigo, mas quando nós olhamos para uma pessoa, muitas vezes nós lembramos daquele rosto, mas não sabemos de onde a conhecemos. E logo vem aquela pergunta, né? De onde eu conheço essa pessoa? E talvez, normalmente, ela também está fazendo a mesma pergunta. E você não lembra o nome, você não lembra de onde é que viu ela, mas você lembra daquele rosto, há algo de familiar naquela pessoa. E é exatamente sobre isso que essa passagem trata. A pergunta que nós devemos começar fazendo antes de estudá-la deve ser: de onde as pessoas nos conhecem? Ou melhor, como eu sou conhecido pelas pessoas? Qual é a sua imagem para as pessoas? Como os seus colegas de trabalho hoje te descreveriam? Como o seu chefe ou os seus funcionários te veem? Como o seu vizinho ou seus familiares distantes te enxergam? Como é que você é visto pela sua esposa? Ou pelo seu marido? Ou pelos seus filhos ou por seus pais? Pelo que você é conhecido? Não só pelos outros homens e mulheres, mas principalmente pelo que você é conhecido diante de Jesus Cristo. Como você é visto? Ou melhor, como você se vê? Como você se enxerga? Será que você se conhece de fato? Esse é o tema desse sermão. Pelo que nós somos conhecidos. Como os outros nos veem, como Jesus nos vê, como nós mesmos nos vemos. João capítulo 13 inicia, nós vimos isso semana passada, a segunda parte desse livro. E até o capítulo 12 nós vimos a descrição de um período de mais ou menos 3 anos sobre a vida de Jesus. Mas a partir de agora, a partir do capítulo 13, nós somos expostos aos últimos 3 dias da vida de Cristo nessa terra. E nessa parte do Evangelho, nós vamos ver que Jesus se relaciona mais com os discípulos agora, e não tanto com a multidão que o seguia. E nós lemos no versículo 1 do capítulo 13, que João nos informa que antes da festa da Páscoa, Jesus amou os seus que estavam no mundo, e os amou até o fim. Jesus amou seus discípulos até o último minuto de vida, durante todo o percurso até a cruz, até a morte, sem exceção. Todos os momentos Jesus estava amando os seus. E semana passada nós vimos que esse amor foi ilustrado pelo ato de serviço humilde de Cristo. Jesus lavou os pés de todos os discípulos, e nós vimos inclusive os pés do traidor, os pés de Judas. E Cristo fez isso para que eles entendessem que Ele, o Senhor do universo, veio a esse mundo para nos servir. Esse serviço implica em Jesus abrir mão da sua limpeza para tomar sobre si a nossa sujeira, para que assim nós pudéssemos ser limpos. Então Jesus toma o castigo dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. E Ele disse aos discípulos que se eles fossem limpos por Ele, eles deveriam imitá-lo e servir aos outros. E isso faria com que eles fossem bem-aventurados, verdadeiramente felizes. E é aí que nós chegamos no texto dessa noite. João capítulo 13, versículos 18 até 38. E 2 palavrinhas vão nos ajudar a entender a estrutura dessa passagem. A primeira palavra é traição. Os versículos 18 a 30 falam sobre traição. A segunda palavra é amor. Versículos 31 a 38. Vamos olhar para a primeira palavra, traição. Versículos 18 até 30. Acompanhe comigo a leitura. Não me refiro a todos vós. Conheço aqueles que escolhi. Mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim.
E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo: pergunta de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Primeira palavra: traição. No verso 17, Jesus havia dito que eles seriam verdadeiramente felizes se praticassem o serviço humilde uns para com os outros. Mas agora, no verso 18, Jesus diz: olha, eu não me refiro a todos vocês. E ele diz isso porque conhecia aqueles a quem havia escolhido, e havia um entre eles que seria o traidor. E João já nos disse no capítulo 13 quem era esse traidor e que Jesus já sabia. Versículo 11, João nos diz que Jesus já sabia que Judas seria o traidor, mas os outros discípulos não sabiam que Judas seria o traidor. E Jesus explica isso citando a Escritura no verso 18. Um deles o trairia para cumprir a palavra de Deus. E aqui o texto que Jesus cita é o Salmo 41, versículo 9, onde o rei Davi, ele diz, eu vou citar o versículo, ele diz assim: até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Essa expressão traiu-me, talvez vai estar na sua Bíblia uma outra tradução, de maneira mais literal, que significa levantou o seu calcanhar contra mim. Quem tem essa versão? Que diz do calcanhar. Essa sentença aqui é muito visual. Literalmente ele está dizendo levantou o calcanhar. Pense no que acabou de acontecer. Jesus se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. E ele diz: um de vocês está para levantar o calcanhar para mim. Jesus está totalmente vulnerável naquela situação. Então esse levantar o calcanhar seria um ataque, e Jesus estaria desprotegido nessa visão de lavando os pés deles. E esse ataque seria sob o pretexto de ter alguma amizade com Jesus. Literalmente é uma traição. Um de vocês me trairá. Mas Jesus afirma, verso 19, que ele está dizendo isso aos outros discípulos, os que não eram traidores, para que quando o traidor fizesse isso, eles crescem em Jesus, para que vocês creiam que eu sou. E essa era uma expressão usada pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Eu sou significava que Deus é eterno, e significava que Deus faz aquilo que Ele bem entende. Então, Deus não era, Deus não será, Deus é, Deus existe, Deus não depende de ninguém para isso. E mesmo que Jesus seja traído, e mesmo que Jesus morra, Ele diz: eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o eu sou, eu não posso ser vencido pela morte. E Ele está avisando isso para que quando acontecesse, eles não desanimassem. Quando Jesus morresse, eles não achassem que tudo estava perdido. E é por isso que Ele afirma no verso 20, que apesar da traição, a obra dele continuaria. Ele diz: olha, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E aquele que receber a mim, estará recebendo o Pai, que é aquele que me enviou. Então, mesmo que o traidor se afaste de Jesus, os outros discípulos vão continuar sendo representantes de Jesus na terra. E aqueles que aceitassem a pregação dos discípulos, estariam aceitando o próprio Cristo, estariam aceitando o próprio Deus.
Isso significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que não aceitar a Cristo é rejeitar ao próprio Deus. Segundo, não ouvir aqueles que pregam a palavra de Cristo é rejeitar o próprio Cristo. Rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Rejeitar a palavra de Cristo é rejeitar a Cristo. E Jesus diz isso aos discípulos. Então você quer a Deus? Quer a Deus? Ouça a Cristo. Você quer a Cristo? Ouça aqueles que pregam a palavra de Cristo. E depois de dizer isso, o texto diz no verso 21, que Jesus se perturbou. Jesus se angustiou no espírito. Literalmente, o texto diz, Jesus experimentou uma angústia terrível. Um horror que afetou tanto o seu interior quanto o seu exterior. O seu semblante e a sua fala foram tomados por essa amargura profunda. O que transtornou tanto a Cristo assim? Verso 21, o próprio Jesus explicou. Ele diz, eu afirmo a verdade a vocês. Um de vocês me trairá. Um dentre vós será aquele que levantará o calcanhar contra mim. No versículo 2 desse capítulo, João nos disse que Satanás já havia colocado desejo no coração de Judas para que ele traísse a Jesus, e Judas gostou da ideia. Judas pensou, por que não? É uma boa ideia, eu acho que eu vou trair a Cristo. Mas agora imagine a reação dos discípulos. Mas antes de imaginar a reação dos discípulos, eu quero que você imagine a reação do próprio traidor. Se coloque no lugar de Judas nesse momento. Quando Jesus está dizendo, um de vocês me trairá, Jesus está dando duas opções ao traidor. Primeira opção, você se levanta da mesa e você sai correndo cumprir aquilo que você planejou, porque você já foi descoberto. Ou segunda opção, você se levanta da mesa, você bate a mão no peito, você confessa o seu pecado, você se arrepende e pede perdão para mim. Das duas, uma. O que você faria no lugar de Judas? Você foi descoberto, ele já sabe que você é o traidor. Sabe o que Judas fez? Nenhuma das duas opções. Ele inventou uma terceira opção. Ele dissimulou. Olha o versículo 22, o que diz. Junto com os outros discípulos, Judas olha para todos ao redor da mesa, com cara de quem não sabia o que estava acontecendo. Eu não sei quem será o traidor. Os outros fizeram o mesmo, mas os outros eram sinceros. Judas era um hipócrita de coração duro. Lucas 22, 23 nos diz que a partir deste momento, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Qual de nós será o traidor? E no meio dessa confusão, Simão Pedro, que é sempre aquele que toma a frente das coisas, e muitas vezes Pedro é impulsivo, e ele age sem sabedoria, e Pedro faz um sinal para um discípulo que está sentado ao lado de Jesus, como quem diz, olha, pergunta para ele de quem ele está falando. Dois detalhes são importantes, os versos 23 e 24. O primeiro detalhe é quem é esse discípulo. Versículo 23. O versículo 23 diz que esse discípulo era aquele a quem Jesus amava. Os discípulos afirmam, os estudiosos vão afirmar que é o próprio apóstolo João se referindo a ele mesmo. E da forma como que foi escrito aqui, não é uma falsa humildade no tipo, eu sou o preferidinho de Jesus, tá? Eu sou o mais amado de Jesus. Mas era uma maneira dele descrever como ele se sentia. Eu me sinto amado por Jesus, muito amado. O segundo detalhe é onde esse discípulo está. O jantar de um judeu era diferente de um jantar nosso aqui no Ocidente. Não haviam cadeiras e a mesa era bem baixa. E as pessoas se sentavam em almofadas no chão. E elas esticavam as suas pernas, porque não tinha como colocar debaixo das mesas. E elas se apoiavam no braço esquerdo na mesa. E com a mão direita elas pegavam a comida e comiam. Então elas ficavam quase que deitadas na mesa. E é uma imagem totalmente diferente daquela pintada por Leonardo da Vinci. Lá por volta do século XV. Você já deve ter visto essa cena, a Última Ceia. Aquela cena não retrata a Última Ceia. Eles não estão sentados em cadeiras, eles estão sentados no chão, e mais deitados do que sentados, e eles estão em círculo,
Todos estão se vendo. E com base nesse texto, nós podemos saber que João estava à direita de Jesus. E por que João estava à direita de Jesus? Versículo 25 diz: porque esse discípulo a quem Jesus amava se inclina para Jesus. E o texto traz a ideia de que ele quase deita no peito de Jesus a fim de perguntar quem é o traidor. Ele vai para trás porque Jesus está desse lado, ele faz assim e faz a pergunta para Jesus. E Jesus responde para ele, verso 26, dizendo: é aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão molhado. Numa festa, era comum que o anfitrião fizesse isso com o convidado, mas não com todos os convidados, era só com os convidados especiais. Dar um pedaço de pão molhado era um sinal de honra, era um sinal de amizade, um sinal de valor. Hoje, no nosso contexto, é como se você fosse dar o primeiro pedaço de bolo no aniversário. É para a pessoa que você dá mais valor, mais honra. E Jesus faz isso. Verso 26, Jesus faz isso com Judas, filho de Simão Iscariotes. Provavelmente Jesus está bem próximo de Judas nesse momento. É quase certo que Judas estivesse ao seu lado esquerdo. E o lado esquerdo era o lugar de maior honra em uma refeição. E Judas come aquele pão. Verso 27, perceba o detalhe. Após comer o pão, João nos informa que Satanás entrou em Judas. Perceba a sequência dos eventos. Primeiro Jesus dá o pão, segundo Judas come, terceiro Satanás entra nele. E até aquele momento, o diabo não havia possuído Judas ainda. Isso significa que antes de tudo isso aqui, todas as decisões de Judas foram tomadas sem o controle do inimigo. Judas decidiu trair Jesus. Judas decidiu dissimular ao invés de confessar. Judas comeu o pão de honra deliberadamente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele quis fazer tudo isso. É só depois que o diabo o possui. Então Jesus diz para ele no verso 27 ainda: o que você está para fazer, faz-o depressa. Como quem diz, faça aquilo que você planejou. Se possível, faça o mais rápido que você puder. Já que você resolveu o caminho da destruição, caminhe rápido para ela então. Vá logo. Mas a gente percebe que ninguém entendeu o que Jesus disse e por que ele disse. E nem o próprio João. João talvez estava com a cabeça toda atordoada, né? Quanta coisa de uma vez só. E eles começaram a pensar: olha, por Judas ser o tesoureiro, será que Jesus não mandou ele comprar coisas para a Páscoa? Ou para que ele saísse e distribuísse coisas aos pobres? Mas Judas sabia muito bem sobre o que Jesus tinha falado. E no verso 30, depois disso tudo, Judas sai daquele local para trair a Jesus. E perceba um detalhe interessante no final do verso 30. João nos informa que era noite. Era a hora do poder das trevas. Era a hora da traição. Essa cena aqui é muito interessante. Ela me faz questionar por que Jesus não entregou o traidor de uma maneira escrachada. Por que Jesus não disse em voz alta? Por que Jesus deixou ele sentar à sua esquerda? Por que Jesus lavou os seus pés? Por que Jesus deu um pedaço de pão molhado, o primeiro pedaço do bolo? Por que Jesus não apontou o dedo e talvez nós no lugar de Jesus diríamos: vejam, aqui está o traidor, Judas, seu ingrato miserável, seu rato sujo, vá para o inferno, Judas, você e o diabo. Por que Jesus não fez isso? Até o momento da traição, Judas foi protegido pelo Salvador, a quem ele mesmo traiu. A pergunta é por quê? A resposta talvez esteja no fato de que Jesus está dando a Judas oportunidades de arrependimento. Judas, ainda dá tempo de se arrepender, ainda há tempo de voltar atrás. Eu não te entreguei ainda, Judas. Eu não te condenei, pelo contrário, eu te servi, eu te coloquei em posição de honra. Volte-se dessa dureza de coração, Judas. Se entregue, Judas. Se arrependa, Judas.
Judas recebeu o pedaço de pão de Jesus, mas não quis receber o amor de Jesus. E quantos há hoje em dia que recebem o pão de Cristo, mas não querem o amor de Cristo? Quantas pessoas não preferem os seus pecados ao invés de ter a Jesus? Quantos não preferem a escuridão das trevas ao invés de se arrependerem? Há milhares de pessoas que querem bênçãos, querem honras da parte de Cristo, querem o primeiro lugar, mas não querem se render ao amor de Cristo. Mas Jesus não nega o pão, e muito menos nega o seu amor. A bondade de Jesus na sua vida é uma marca da paciência que Jesus tem para com você. É um marco que te lembra: se arrependa. Se arrependa o quanto antes, porque haverá um dia em que a minha paciência acabará. Haverá um dia em que as contas serão prestadas. Se arrependa. É interessante porque em João, Jesus é descrito no capítulo 8, versículo 12, como a luz do mundo. Mas Judas rejeitou a luz e saiu na escuridão. Para Judas ainda era noite, mesmo que ele estivesse diante da luz encarnada. E talvez aqui presente nessa noite, há pessoas que, apesar de estarem olhando para Jesus, ainda estejam em trevas. Talvez essa pessoa seja você. E se você ainda está em trevas, se a sua vida ainda é noite, aqui está o caminho. Primeiro, ou você se levanta e sai correndo para a sua perdição, ou segundo, você se levanta, você se identifica como traidor, você renuncia o seu mal e você pede perdão a Jesus. Agora é a hora. Nessa noite Jesus quer que você saiba que Ele conhece todos aqueles que são traidores. Jesus conhece os que são crentes e conhece os que não são crentes. Você pode enganar a todos com a sua vida religiosa, mas você não escapa do olhar examinador do Mestre. E como nós podemos saber quem é o traidor? Como nós podemos saber quem tem um coração duro? Como saber quem é aquele que rejeita a Cristo? Basta olhar para Judas. O traidor é aquele que, mesmo sendo servido, mesmo sendo amado por Jesus, prefere agir contra Jesus. Mesmo sendo tratado com honra, o traidor é aquele que prefere trabalhar em parceria com Satanás. Faça um exame no seu coração. Olhe para dentro de si e avalie isso. Eu sou alguém que, apesar de comer do pão da própria mão de Jesus, prefere fazer o que o diabo quer? Eu sou tão insensível ao ponto de dissimular e viver como um hipócrita? Eu sou tão duro de coração ao ponto de não ter um pingo de arrependimento quando faço algo de errado? Se a resposta for sim, Jesus está clamando: pare e se arrependa, desista do pecado, renda-se a mim, aceite o meu amor, não coma somente o pão, mas também receba o meu amor. Há mais um detalhe interessante nesse trecho. Ficou claro pelo verso 27 que Judas fez tudo o que fez antes que Satanás o dominasse. Judas decidiu ser um traidor. Judas decidiu ouvir ao diabo. E então o diabo o usou. Primeiro a pessoa nega o arrependimento, depois Satanás a usa. Nós não podemos jogar a culpa dos nossos pecados no diabo. O diabo age em decorrência das nossas decisões pecaminosas. Por isso eu queria te desafiar: pare de jogar a culpa dos seus pecados nos outros, ou pare de jogar a culpa dos seus pecados no diabo. Reconheça que você é o culpado por seus erros. É você quem decide pecar, porque no final das contas é você quem rejeita o amor de Cristo e não os outros. Não adianta você jogar a culpa da sua falta de arrependimento e falta de compromisso com Cristo na sua esposa,
no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, na sua família, diante de Deus, a responsabilidade por rejeitar a Cristo é sua, a falta de compromisso é sua. Queridos, esse texto deveria deixar os nossos cabelos em pé, para aqueles que ainda têm. Judas é um exemplo de que uma pessoa pode chegar muito perto da salvação, ao ponto de comer da mesma mesa de Cristo, e assim se perder para sempre, mesmo assim se perder. Judas teve acesso aos mesmos privilégios espirituais que os outros discípulos, e mesmo assim ele continuou sendo um traidor. Ser membro de igreja, frequentar cultos, ouvir músicas evangélicas não muda quem você é. Você precisa se render a Cristo. Aqui está a primeira palavra, traição. A segunda palavra, amor. Acompanhe comigo os versos 31 até 38. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis. E como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amor é a segunda palavra. Depois que Judas sai daquele local, Jesus diz 2 coisas aos discípulos que sobraram. Primeira fala de Jesus, versos 31 a 33. Eu vou partir e deixarei vocês sós. Jesus disse que a partir daquele momento, verso 31, ele, o Filho do Homem, seria glorificado, e Deus seria glorificado nele. A palavra glorificar significa exaltar, reconhecer a honra de alguém. Segundo Jesus, era a hora dele ser exaltado e de Deus ser exaltado nele. E verso 32, e o próprio Deus exaltar a Cristo, Deus o glorificar em si mesmo. Do que Jesus está falando aqui? O que isso significa? Jesus está se referindo à cruz, à sua morte. Apesar da cruz representar algo ruim, tudo isso, segundo Jesus, vai redundar em glória e honra a Ele e a Deus no futuro. Em outras palavras, na cruz, Deus mostra o seu esplendor ao homem perdido. Através da cruz, Jesus é exaltado, apesar de ser o local da sua morte. E é isso que Jesus afirma no verso 33. Filhinhos, eu vou ficar apenas mais um pouco com vocês. Como eu disse aos judeus, haverá um momento em que vocês me procurarão, mas não me encontrarão. Na verdade, vocês não poderão ir para onde eu vou. Eu creio que Jesus pode estar se referindo tanto à cruz. Olha, vocês não podem morrer por seus próprios pecados. Quanto também pode estar se referindo à sua volta para o céu. Olha, vocês não podem ir para o céu agora. O fato é que Jesus vai partir e ele anuncia isso aos discípulos. Mas a segunda fala de Jesus está nos versos 34 e 35. Me obedeçam na minha ausência. Já que eu estarei fora, obedeçam a mim. Verso 34, Jesus dá um novo mandamento: ameis uns aos outros. Mas talvez você já esteja fazendo essa perguntinha: como assim novo mandamento? Isso já não foi ordenado antes? É óbvio que foi. Se você reparar, na verdade, essa ordem não é tão nova assim. Lá em Levítico 19, 18, Deus já tinha dito o seguinte:
Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus, no verso 34, ele não está inventando uma nova ordem, no sentido de algo que acabou de ser inventado. Mas mesmo assim, o texto diz que é um novo mandamento. Então é novo em que sentido? O versículo 34 ainda explica. Jesus diz, é algo novo em significado. Ele diz, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é uma ordem nova, mas é um novo exemplo a ser seguido. O exemplo antigo era você amar aos outros como você já se ama. Mas o novo exemplo é você amar aos outros como Jesus te amou. A novidade, então, está no novo padrão a ser imitado. E Jesus diz, verso 35, que se eles fizessem isso, todos saberiam que eles eram seus discípulos. Todos saberiam que eles eram seus aprendizes, seus alunos, seus seguidores. E é aí que nós vemos mais uma vez o nosso personagem, Pedro. Pedro toma novamente a palavra, Pedro se adianta em relação aos outros e ele faz uma promessa a Jesus. Versos 36 a 38, no verso 36 este homem parece que só ouviu a primeira fala de Cristo. Qual que foi a primeira fala? Olha, eu vou embora e vou deixar vocês sós. Ele não ouviu a segunda, ele pergunta para Jesus, Senhor, para onde vais? Para Pedro, a ausência de Jesus era mais importante que a ordem de Jesus. E isso é bem comum de acontecer com a gente. Quando Jesus fala algo a nós sobre Ele, nós damos totais ouvidos à fala de Jesus. Mas quando Jesus começa a falar sobre como isso afeta as nossas vidas, como isso interfere no nosso viver, quanto isso vai nos custar, aí nós tapamos os nossos ouvidos. Não, Jesus, eu só quero conhecer o Senhor, eu não quero saber o quanto isso vai me custar. Mas Jesus responde, Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora, porém mais tarde você me seguirá. É interessante isso, porque se a ausência de Jesus se refere primeiro à morte de cruz e segundo à subida dele aos céus, Jesus está dizendo, filho, você não pode morrer na cruz em meu lugar, nem mesmo subir aos céus, mas se eu fizer isso por você, então você poderá me seguir. E de fato, segundo os historiadores, Pedro foi perseguido por sua fé e foi crucificado como Jesus. Mas Pedro não se achou digno de morrer como seu mestre, e ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça. Acredita-se de que o pedido de Pedro foi atendido, e nós podemos crer que Pedro também foi para o céu onde Jesus está. Então de fato ele seguiu, não naquela hora, mais tarde. Mas Jesus diz, olha, ainda não chegou a hora, Pedro. E aí Pedro então faz a pergunta, verso 37, Senhor, por que eu não posso ir agora? O que me impede de te seguir hoje? E Pedro é tão enfático que ele chega a afirmar, eu dou a minha vida pelo Senhor se for preciso. Aí Jesus responde, talvez em um tom irônico, você dará a vida por mim? Tem certeza disso, Pedro? Eu te afirmo que nessa mesma noite, antes que o sol nasça e o galo cante, você me negará por 3 vezes. Se nós pararmos para pensar, essas palavras de Jesus são duras. Primeiro, eu vou embora, vocês não poderão me seguir. Segundo, o mais corajoso dentre vocês vai ser o primeiro a me negar. Terceiro, enquanto eu estiver ausente, mostrem ao mundo amor uns para com os outros. Quanta pancada numa mesma noite. 3 notícias, uma talvez pior do que a outra para eles. Todos ali falhariam com Jesus. Todos falhariam uns com os outros. Esses homens eram egoístas. Esses homens não conseguiam viver juntos, nem mesmo estando com Jesus. Imagine se Jesus sair da presença deles.
Mas para Jesus a chave da esperança desses homens estava naquilo que ele mesmo disse no verso 34: eu vos amei. Vocês vão ser corajosos em continuar a minha missão na terra, vocês vão vencer a covardia e o medo, vocês vão conseguir viver unidos nesse mundo, se vocês se lembrarem que são amados por mim, e se vocês imitarem esse amor uns para com os outros. Mas que amor é esse que Jesus manda eles imitarem? No mundo em que nós vivemos, amor muitas vezes é relacionado a sentimento, a um sentimento profundo no coração. O amor muitas vezes é confundido por paixão. Sabe aquela paixão que adolescente sente e depois dessente? Depois não tem mais. Para a maioria das pessoas, amar é você se aproximar de pessoas que compartilham os mesmos interesses que nós, pessoas que compartilham dos mesmos ideais, ou pessoas que podem nos oferecer algo. Para outras pessoas, amar é você se apaixonar loucamente por alguém. Amor não passa de uma emoção que arrebata o coração, mas que vai e vem sem menos esperar ou avisar. E por causa dessas visões, muitas pessoas dizem o seguinte: mas eu não consigo amar fulano. Fulano é tão diferente de mim. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Parece que o nosso santo não bate, ou melhor, é batista, né? Tem que dizer, parece que o nosso anjo da guarda não bate. Não adianta tentar, não consigo amar o meu vizinho. É por causa dessa perspectiva que muitos casais, depois de anos juntos, chegam a dizer o seguinte: o nosso amor acabou. Não há mais o que nos une. É melhor nós nos separarmos. Se você diz isso, ou se você pensa que amor é isso, é porque você não entendeu ainda o que é amor verdadeiro. Que amor é esse? O que é amor verdadeiro? Segundo Jesus, esse amor é descrito por Ele mesmo. Jesus amou os discípulos, e isso nos dá um padrão a seguir. Mas como Jesus amou os discípulos? Pense. Primeiro, Jesus escolheu os discípulos, mesmo quando os discípulos não tinham nada de bom para oferecer a Ele. Segundo, Jesus os acompanhou pacientemente de perto. Jesus os ensinou, Jesus os treinou, mesmo sabendo que eles eram alunos difíceis de aprender. Terceiro, Jesus investiu na vida deles, não porque eles mereciam, mas porque Jesus os havia escolhido. O compromisso de Jesus não dependia deles, dependia da escolha do próprio Jesus. Eu escolhi eles, então eu não vou desistir deles. Quarto lugar, Jesus os amou, se colocando em função de servo, ao ponto de lavar os pés deles, e lavar os pés até mesmo daquele a quem ele sabia que o trairia. Quinto lugar, Jesus os amou, caminhando até a cruz, por iniciativa própria, para morrer no lugar daqueles homens. Isto é amor. Amor não é sentimento. Amor são ações de sacrifício de si mesmo por alguém que não merece ser amado. Amor são ações de sacrifício de si mesmo por alguém que não merece ser amado. Mesmo sabendo que seria traído, Jesus não desistiu de servir a Judas. Mesmo sabendo que seria abandonado pelos discípulos e que Pedro negaria, Jesus continuou a caminhar até a cruz. E por que Jesus fez isso? Primeiro versículo do capítulo 13: porque Jesus os amou até o fim. Jesus os amou para que eles pudessem ser salvos de seus pecados. Jesus nos amou para que isso acontecesse. Jesus nos amou para que pudéssemos vencer a morte, para que nós pudéssemos ser reconciliados por Deus. E Ele fez isso para que nós pudéssemos amá-lo de verdade, para que nós fôssemos capazes de sermos fiéis a Deus, para que nós fôssemos capazes de amar uns aos outros. Perceba isso. Jesus não pede nada que Ele já não nos tenha feito antes. E também Jesus não nos ordena nada
que Ele não nos tenha capacitado a fazer antes. Se Jesus te chama a amar, Ele não está te dando uma missão impossível. Ele está dizendo, é possível. Porque senão eu não te cobraria isso. Eu te amei e eu te capacito a amar. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em 1 João 4,19, o próprio apóstolo João declara que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus se sacrificou por nós para nos dar a paz com Deus e paz uns com os outros. Então nós não somos só os objetos do amor de Jesus, mas também somos aqueles a quem Ele capacitou a amar. Então, mesmo na sua ausência física, esse mundo vai saber que nós somos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. A igreja não é um local cheio de pessoas santas e sem pecados. Não é. A igreja é um local de pessoas falhas, pessoas que não merecem nada de Deus, mas pessoas que são amadas por Deus e motivadas a amar aos outros por causa desse amor. A igreja é lugar de gente assim. O que tudo isso significa para nós? Eu quero destacar pelo menos 5 lições. A primeira lição é que amor não é emoção, amor é ação. Amor não é emoção, é ação. E essa ação se resume em sacrifício. Um sacrifício que nem sempre é feito por quem merece. Então, se você não sabe o que é amar, se você tem dificuldade em amar sua esposa, dificuldade em amar o seu marido, dificuldade em amar os seus vizinhos, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, outros crentes, os seus inimigos, os seus pastores, se você tem dificuldade em amar, olhe para Jesus e imite a Jesus. Você vai amar essas pessoas quando estiver imitando a Jesus. Você vai amar essas pessoas quando decidir se sacrificar por elas, mesmo que elas não mereçam, ou mesmo que elas não tenham nada para te oferecer. Você as amará quando tiver paciência com as suas falhas. Você as amará quando os servir em humildade. Você os amará quando abrir mão da sua vida, quando abrir mão do seu conforto, quando abrir mão do seu prazer, da sua felicidade pela vida do outro. Isso é amor. E mesmo que você não tenha nenhum sentimento positivo para com aquela pessoa, você a estará amando se você imitar a Cristo no seu sacrifício por nós. Sacrifique-se e morra para si em favor dos outros. Amor não é emoção, amor é ação. A segunda lição desse texto é que amor não é opção, é obrigação. Amor não é opção, é obrigação. Se você foi amado por Jesus, eu quero que você saiba disso, você não tem escolha. Se você foi amado por Jesus, não há outra opção de vida cristã que não envolva amor aos outros. Não há. Se você não ama aos outros, você está crendo em qualquer outra doutrina ou em qualquer outra religião, mas não está crendo em Jesus Cristo. 1 João 2,4, esse mesmo autor, ele disse o seguinte, abra sua Bíblia lá, por favor. 1 João, pode ir lá, 1 João capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Todos achamos? Olha o que João diz. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se você conhece a Cristo, você obedece a Cristo. E se você obedece a Cristo, você ama como Cristo. Agora caminhe mais uma página, 1 João 4, 20.
João diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Não é que é difícil amar a Deus, não pode. É impossível que você ame a Deus. Eu quero que você perceba muito bem o que você acabou de ler. Se você gosta de falar que ama, que se sacrifica por Deus, que ama a Deus, mas ao mesmo tempo você detesta, você odeia o seu irmão, segundo o apóstolo João, você é uma pessoa falsa. Você é uma pessoa mentirosa. Essa palavrinha é a tradução de um termo grego que significa sem fé. É interessante isso. Você não é crente em Jesus. Cristão sem amor é algo inconcebível. É uma anomalia. É uma aberração. É uma heresia. Por isso, mesmo que as pessoas estejam prestes a te trair, ou essas pessoas estejam com os pés sujos e fedidos, ou mesmo que essas pessoas não mereçam, mesmo que essas pessoas sejam infiéis, mesmo que essas pessoas sejam inconstantes, a sua obrigação é amá-las. Não por causa delas, mas por causa do seu Senhor. Amor não é opção, é obrigação. A terceira lição é que amor não é solidão, é reunião. Amor não é solidão, é reunião. Se você reparar bem, o texto de João 13, em momento nenhum Jesus disse assim para os discípulos: eu os amei, eu me sacrifiquei por vocês, agora então, em resposta, vão e façam isso por mim. Me amem, se sacrifiquem por mim, morram por mim. Jesus disse isso. Pedro pode ter entendido isso, mas não foi isso que Cristo disse. Jesus disse assim: você se sente amado por mim? Eu te servi? Eu te salvei? Então, em resposta, eu não peço que você morra por mim. Não é isso que eu estou pedindo. Eu peço que você viva pelos outros. Eu peço que você retribua esse amor aos outros. Amando aos outros, você mostra que me ama. É assim que você retribui ao amor. Você não pode dizer que ama Jesus e viver sozinho. Você mostra que ama Jesus vivendo junto de outros pecadores e amando esses pecadores. Você precisa de Deus, mas você também precisa de gente. Você precisa amar pessoas. É por isso que, se você não faz parte de uma igreja local, eu te desafio a fazer. Não existe cristão isolado, não existe crente sem igreja. Você precisa de um povo para amar. No final das contas, para que viver em amor, se nós não temos a quem amar? Para viver em amor, nós precisamos estar juntos, em comunidade. Essa é a terceira lição. Amor não é solidão, é reunião. Quarta lição: amor não é intenção, é disposição. Amor não é intenção, é disposição. Pedro achou que amava Jesus de verdade. E Pedro achou que nunca ia falhar com Cristo. Mas o tempo mostrou que Pedro estava errado. Mesmo tendo a intenção de ser fiel até a morte, na prática Pedro negou a Cristo. Jesus não quer que você faça juras de amor a Ele. Jesus não quer que você simplesmente faça promessas, faça sacrifícios, deixe de comer ou de beber certas coisas só para agradar a Jesus, ou só para mostrar o seu amor para Jesus. O que Jesus quer é que você ame aos outros. Esteja disposto não só a perder a sua vida por Cristo, mas a gastar a sua vida pelos outros. Assim você estará amando a Jesus. Um dia você vai seguir a Jesus. Um dia você vai morrer e um dia você vai ressuscitar. Mas até lá, imite Jesus na sua vida.
Imite a Jesus numa vida de sacrifício e amor aos outros. Porque se você ama tanto a Jesus como diz que ama, ou quanto pensa que ama, faça o que Jesus manda e ame aos outros. Não faça como Pedro. Pedro contava com a fidelidade dele no futuro, como se ele fosse um super-herói infalível. Eu não, esses podem até trair, mas eu nunca, Jesus. Quem aqui nunca já disse isso? Todos podem negar a Jesus, eu não cairia nesse pecado. Eu nunca faria isso que fulano está fazendo. Eu e você não somos super-heróis. Desconfie de si mesmo. Desconfie da sua própria força. Confie em Jesus para ser fiel. E preocupe-se em viver o agora em fidelidade e obediência. E esse viver de agora depende de você amar ao seu irmão, a quem você está vendo. Quarta lição, então, amor não é intenção, é disposição. Mas a quinta e última lição é que amor não é em vão, amor é pregação. Amor não é em vão, amor é pregação. Se você reparou bem no texto, segundo Jesus, o mundo vai perceber que nós somos seus discípulos, não pelo fato de nós fazermos evangelismo de porta em porta, não pelo fato de nós termos uma grande igreja, ou de nós nos vestirmos com roupas religiosas, ou de nós termos uma linguagem gospel, varão, varoa, vaso, ou pelo fato de nós ouvirmos músicas evangélicas no nosso som, no último volume, no centro da cidade. Ou o mundo não vai perceber que nós somos discípulos de Jesus se nós andamos com a Bíblia debaixo do braço, ou se nós entregamos folhetos aos outros. Todas essas coisas são boas, mas segundo Jesus, essas coisas não mostram ao mundo que nós somos discípulos, que nós somos alunos, aprendizes dele. O mundo perceberá isso quando nos ver amando uns aos outros. Porque se você é discípulo, você vai ser marcado pelo amor. Não só dentro dessa comunidade religiosa, não só dentro desse salão, mas principalmente fora desse salão. Você vai ser marcado pelo amor às pessoas no seu trabalho, ao amor às pessoas na sua escola, na faculdade, na vizinhança e principalmente dentro da sua casa. Principalmente dentro da sua casa. Quando você ama, você mostra ao mundo que é de Jesus. Mas quando você não ama, preste atenção nisso. Quando você não ama, você é um desserviço ao Evangelho. Quando você ama, você faz um bom serviço para o Evangelho. Mas quando você não ama, você é uma heresia ambulante. Você age como um anticristo nesse mundo. Amor não é em vão, amor é pregação. Eu quero concluir como eu comecei. Pelo que você é conhecido? Como as pessoas te veem? Esse texto nos ensina como nós devemos ser conhecidos. Não só isso, mas nos faz avaliar como somos conhecidos. Primeiro, como você é conhecido por Jesus? Você é traidor ou você é discípulo? Como Cristo te vê? Como uma pessoa que se arrepende dos seus pecados? Você é uma pessoa que aceita o amor de Jesus? Você é uma pessoa que já saiu das trevas? Segundo, como você é conhecido pelas outras pessoas? Você é visto como simplesmente mais um, igual a todos, que falam a mesma coisa sobre política, sobre esporte, sobre religião, sobre o tempo? Eu nem sabia que você era crente, eu nem sabia que você era da igreja, eu nem sabia que você tem ministério. Você é igual fulano de tal. Como o mundo te vê? Como uma pessoa igual às outras, ou te vê como um discípulo de Jesus, porque você ama os outros? Terceiro, como você é conhecido por si mesmo? Você é como Pedro, confiante de que é incrível, de que é um super-herói, infalível? Ou você é uma pessoa humilhada, uma pessoa que reconhece a sua limitação
mas que se esforça em amar a Deus e as pessoas hoje, ao invés de simplesmente ficar fazendo promessas no futuro. Amanhã eu vou amar, amanhã eu vou visitar, amanhã eu vou obedecer, nunca te trairei. Pare de prometer o amanhã e ame agora. Ame o hoje. Deus nos ajude a sermos conhecidos como realmente importa. Amém? Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso coração pecaminoso, traidor. Um coração que faz promessas, mas nem sabe se é capaz de obedecê-las. Senhor, nos perdoa. Nos quebrante. Nos leve ao amor do Senhor. Nos leve até a cruz e que esse amor nos constranja. Que nós acabemos com qualquer pensamento que diga: eu não posso amar, eu não consigo amar, é impossível amar. Isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso não vem do Senhor. Segundo esse texto, Senhor, é possível amar porque o Senhor nos amou. O seu amor foi derramado no nosso coração. Senhor, o meu desejo é que ao nos levantarmos nessa noite, ao sairmos por essa porta, amemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Essa é a melhor maneira de evangelizar essa comunidade, é viver o Evangelho aqui dentro. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.